No vídeo de hoje, vamos visitar mais uma obra famosa da nossa literatura brasileira, que ficou mais famosa ainda com suas adaptações para o cinema e para a TV. Um clássico de Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Nessa história, Macedo também faz um retrato da sociedade do Rio de Janeiro do século XIX, retratando estudantes universitários, mocinhas faceiras, costumes dos jovens da época e o comportamento das senhoras na sociedade, festas, enfim, o ambiente da sociabilidade da época do Império Brasileiro. A primeira adaptação foi em formato de folhetim, ou seja, para acompanhar a história, os leitores precisavam comprar os jornais que toda semana soltavam um capítulo. Bem, o folhetim foi o que mais tarde deu origem às séries e novelas, onde também acompanhamos as histórias em capítulos dia a dia, com a diferença que desta vez é audiovisual e não mais literatura. Uma curiosidade literária é que esta obra marcou o início da ficção do romantismo brasileiro, além de ser considerada uma obra tipicamente nacional. Foi escrita no mesmo ano em que o autor se formou em medicina. A obra lhe rendeu fama de uma forma tão intensa que o levou a abandonar a carreira médica e se dedicar exclusivamente na carreira literária e do jornalismo. Antes de tudo, é claro, vamos conferir aquele breve resumo sobre a história que ganhou várias adaptações e que vocês verão no vídeo de hoje. Felipe Leopoldo, Augusto e Fabrício, estudantes de medicina, passam o feriado na casa da avó de Felipe, em uma ilha no Rio de Janeiro. Um deles aposta que se ficasse apaixonado por uma mulher por mais de 15 dias, escreveria um romance contando a história dessa paixão. A partir daí, Augusto conhece Carolina, a Moreninha, por quem se apaixona. O único obstáculo à união dos dois é a promessa de fidelidade feita pelo estudante a uma menina que conhecera na infância e cujo paradeiro e identidade desconhecia. Porém, esse empecilho é resolvido no final do livro, causando surpresa aos leitores e personagens do enredo. Todas as adaptações que esse romance ganhou eram quase sempre fiéis ao romance original, já que os autores já tinham um roteiro a seguir, o que não os impedia de deixarem suas impressões e acrescentarem uma coisinha aqui e outra ali. A Moreninha no cinema. O romance de Carolina com Augusto já havia caído no gosto popular desde sua publicação em 1844, mas começou a ficar bem mais popular quando teve sua primeira adaptação em formato de filme brasileiro, que teve sua estreia no Rio de Janeiro em 21 de setembro de 1915, produzido em preto e branco e sem som, dirigido por Antônio Leal, baseado na obra A Moreninha, com Lídia Bottini e Oscar Soares fazendo o par romântico. No gênero comédia dramática em 8 atos, material original em 35mm. Para quem não sabe, 35mm é uma bitola cinematográfica que foi criada por George Eastman em 1889. A princípio para fotografia fixa, mas em seguida foi utilizada também nas primeiras experiências de cinema. Infelizmente, não consegui encontrar fotos dos atores nem mais informações sobre a produção. Uma outra versão para o cinema que contava com as atuações de Cacilda Becker, Tito Fleury e Bibi Ferreira e direção de Miroel Silveira começou a ser gravada em 1945, mas não chegou a ser concluída. A Moreninha em novelas. Já a primeira adaptação para a TV aconteceu em 1956, produzida e exibida pela TV Tupi do Rio de Janeiro, às terças e quintas-feiras, com Ioná Magalhães e Paulo Porto como os protagonistas. Esse casal se tornaria famoso de outras parcerias em atuações. Nessa época, a TV era ao vivo. Errar o texto era algo que estava fora do desejo e o objetivo dos envolvidos. Mas, mais importante do que errar o texto, era representar e passar originalidade diante das câmeras, o que hoje só se consegue depois de longos corta, volta e faz de novo. A segunda versão foi em 1959, há exatos 3 anos após a primeira, já na Tupi Paulista, com o roteiro de Tatiana Belink. Tanto a segunda versão quanto a terceira, de 1961, que aconteceu na TV Itacolomi de Belo Horizonte, com texto de Lea Delba,
não tenho informações da produção nem do elenco. A quarta versão tinha 35 capítulos. Dessa vez, ia ao ar pela Globo em 1965, às 19 horas, exibida entre 25 de outubro a 10 de dezembro de 1965, sucedendo Rosinha do Sobrado e sendo substituída por Padre Tião. Foi escrita e dirigida por Otávio Graça Mello, baseado no romance homônimo de Joaquim Manuel de Macedo. Foi a segunda novela das 7 exibida pela emissora, uma das primeiras produções da casa, com Marília Pêira e Cláudio Marzo. Curiosidades: o cabelo e a idade da personagem nem sempre era levado em consideração nas adaptações que teve. No livro, Carolina é uma menina de 14 anos com trança nos cabelos. Quanto à personalidade, era sempre a mesma, o que parecia que a personagem trocava de corpo, porém mantinha o mesmo espírito. Sinopse: Carolina era uma romântica e sonhadora moça que vive na ilha de Paquetá com sua avó, Dona Ana. No romance, o autor não diz que a ilha era em Paquetá, mas em todas as versões usaram Paquetá por acreditarem ser a ilha que aparece nas histórias representadas por reticências. Dados geográficos reforçam que seria essa ilha mencionada no romance. Entre festas e passeios dominicais, rodeada por amigas, pretendentes e jovens estudantes da corte, Carolina esperava pacientemente reencontrar sua paixão de infância, mas mal sabia ela que o rapaz estava entre os seus convidados. Era o jovem Augusto, que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu. Mas era perseguido por Clementina, uma moça que não media esforços para estar ao lado do homem que amava. Foi uma das primeiras produções da Globo a contar com gravações externas na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, foi exibida pela TV Paulista entre o final de 1965 e fevereiro de 1966, às 20 horas, antecedendo a apresentação local de Padre Tião, conforme edição da revista TV Intervalo de 12 de dezembro de 1965. E se você pensava que o cinema tinha esquecido essa história, está muito enganado. 5 anos depois, em 1970, ganhou um longa-metragem do gênero romance e musical, a cores, com 96 minutos de duração, dirigida por Glaucio Mirko Laurelli, estrelado por Sônia Braga e Davi Cardoso. A história era ambientada em Paquetá, mas as gravações do filme ocorreram em Paraty, também no Rio de Janeiro. Sônia Braga, que mais tarde se tornaria famosa na TV com sua Gabriela Sensual, inspirada na obra de Jorge Amado, estava linda como uma Carolina. Cantava como um passarinho. Quem amar não sabe, foge da paixão, perde a vida inteira, morre em solidão. O filme era bem semelhante ao livro, até a parte cômica funcionava. Talvez não convenha dizer o nome da enfermidade em voz alta. Tem razão, ao ouvido. O que disse? Exatamente o que Vossa Senhoria ouviu. O que foi? Como disse? Hemorroidas. Eu adoro esse filme. Se você tem curiosidade em conhecer essa adaptação, o filme está disponível com boa qualidade no YouTube. Sim, deve partir. O senhor precisa encontrar a menina a quem jurou amor eterno. Ah, se eu a encontrasse, O que faria? eu lhe diria: perdoai-me, não posso mais ser vosso esposo. Tomai a prenda que me destes. Meu breve. A senhora o conhece? Como o conhece? Talvez o senhor também conheça este breve. O breve? Meu camafeu? Carolina, minha esposa, amor meu! Mas por que não me disse isso antes? Eu só queria ver até que ponto você me era infiel. Eu, infiel? Pronto, e tive a certeza. Nunca mais vou ter confiança em você. Você não cumpriu o que jurou quando éramos crianças. Carolina, que loucura é essa? Você é inconstante, você me traiu. Mas você e a minha esposa menina são a mesma pessoa. Então você me traiu comigo mesma. Carolina, meu amor.
O interessante no final do filme é que, semelhante ao final do romance, em que Augusto escreve o romance contando a história da Moreninha, título da obra, no filme o personagem faz um filme para contar a história de sua amada, a Moreninha, o que deixa o final do filme confuso em relação a se as imagens eram dos bastidores das gravações do próprio filme ou se foi encenado para parecer se tratar do tal filme feito pelo personagem. A quinta versão é um clássico. A novela, assim como a versão de 1965, também era produzida pela Rede Globo, essa com 79 capítulos, exibida originalmente em 20 de outubro de 1975 a 6 de fevereiro de 1976, substituindo Senhora, novela adaptada da obra homônima de José de Alencar, que já foi mostrada no vídeo anterior, e sendo substituída por Vejo a Lua no Céu. Foi a 7ª novela das 6 exibida pela emissora. Escrita por Marcos Rey e dirigida por Eval Rossano, foi um dos maiores sucessos da dupla. A 2ª novela das 6 horas da Rede Globo, produzida em cores. A primeira, como já foi dita, foi Senhora. Curiosamente, esse vestido estaria no ano seguinte no armário de figurinos de Escrava Isaura, dessa vez como um vestido de Sinhá Esther, em uma cena do passado da personagem. Produção e curiosidades. Graças à adaptação livre, a mesma acontece entre 1866 e 1868. Teve locações na ilha de Paquetá, Rio de Janeiro, famosa em todo o Brasil graças à novela. Ainda hoje, a cidade recebe visitas de turistas em busca dos pontos que serviam de locações, como a que foi batizada de Pedra da Moreninha e a Praia dos Frades. Essa casa se tornou ponto turístico e referência da Moreninha, uma vez que a casa era usada como sendo a casa da avó de Carolina. Embora não tenham gravado nenhuma cena no interior dessa casa, para os fãs que olham a casa de fora, imaginam dentro os cenários que eram gravados nos estúdios da Globo, que na época ficava na rua Von Martius, número 22, no bairro Jardim Botânico, onde funcionava tudo da emissora, em um prédio de 3 andares. Por sugestão de Eval Rossano, Marcos Rey decolou a história no tempo. Transferiu a ação de 1844 do livro para 1866 e 1868, possibilitando assim a abordagem de acontecimentos históricos, como a Guerra do Paraguai e a luta pela abolição. 3 personagens foram criados para atender a este último tema: o Capitão do Mato, João Bala, Jaime Barcelos, e os escravos Duda, Léa Garcia e Simão, Haroldo de Oliveira. Esse casal estaria no ano seguinte em mais uma adaptação da literatura brasileira, em Escrava Isaura, fazendo Rosa e André. A intenção de Rey era reverenciar toda a obra de Macedo. Além de A Moreninha, a novela contou com referências a obras como Rosa, O Primo da Califórnia e especialmente da crônica Memórias da Rua do Ouvidor, curiosidade de produção. O folhetim reaproveitou os cenários e a cidade cenográfica em Barra de Guaratiba, confeccionados por Arlindo Rodrigues a partir de pesquisas de Marilena Guri. Foram modelados a partir dos utilizados pela versão censurada de Roque Santeiro, prevista para as 20 horas. A trama foi toda gravada em 23 de setembro de 1975 e 7 de janeiro de 1976, consumindo um total de 500 horas de trabalho. O elenco se hospedava em 2 hotéis durante as realizações das cenas externas: o Hotel Clube do Brasil, em Guaratiba, e o de Paquetá. O folhetim chegou a marcar cerca de 70 pontos de pico, segundo o Ibope. Êxito também com a trilha sonora, com um compacto simples com apenas 6 canções, bem aceita comercialmente. Induziu o então diretor a produzir LPs para o horário das 18 horas, reprises. Foi reprisado entre 23 de agosto a 10 de dezembro de 1976, às 13h30, substituindo O Noviço e sendo substituído por Vejo a Lua no Céu. Foi reprisada também entre 4 de outubro e 31 de dezembro de 1982,
substituindo as Três Marias e sendo substituída por Plumas e Paetês, compactada em 65 capítulos, quando o horário destinado a reprises já havia sido denominado Vale a Pena Ver de Novo. Então você... Você é a menina? Augusto. Carolina. A história de Carolina e Augusto ainda está viva na memória afetiva de muitos fãs, principalmente por se tratar de uma obra destinada aos amantes do romantismo. Caso não ganhe uma nova reprise, com certeza ganhará um novo remake, já que novas versões de grandes sucessos se tornaram comuns de alguns anos pra cá. O vídeo de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito com muito carinho e respeito aos fãs e aos envolvidos nas obras mencionadas. Um beijo grande e até o próximo vídeo.